Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 3 da hipoteca. Seção 1, disposições gerais. Podem ser objeto de hipoteca. Inciso 1, os imóveis e os acessórios dos imóveis, conjuntamente com eles. Inciso 2, domínio direto. Inciso 3, domínio útil. Inciso 4, estradas de ferro. Inciso 5, os recursos naturais que se referem ao artigo 1230, independentemente do solo onde se acham. Inciso 6, os navios. Inciso 7, aeronaves. Inciso 8, o direito de uso especial para fins de moradia. Inciso 9, o direito real de uso. Inciso 10, a propriedade superficiária. Parágrafo 1º. A hipoteca dos navios das aeronaves reger-se-á pelo disposto em lei especial. Parágrafo 2º. Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos 9 e 10 do caput desse artigo ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado. Artigo 1474. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados anteriormente à hipoteca sobre o mesmo imóvel. Artigo 1475. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. Parágrafo único. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado. Artigo 1476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor. Artigo 1477. Salvo o caso de insolvência do devedor, o credor de segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira. Parágrafo único. Não se considera insolvente o devedor por faltar ao pagamento das obrigações garantidas por hipotecas posteriores à primeira. Artigo 1478. Se o devedor da obrigação garantida pela primeira hipoteca não se oferecer no vencimento para pagá-la, o credor da segunda pode promover-lhe a extinção, consignando a importância e citando o primeiro credor para recebê-la e o devedor para pagá-la. Se este não pagar, o segundo credor, efetuando o pagamento, se subrogará nos direitos da hipoteca anterior, sem prejuízo dos que lhe competirem, contra o devedor comum. Parágrafo único. Se o primeiro credor estiver promovendo a execução da hipoteca, o credor da segunda depositará a importância do débito e das despesas judiciais. Artigo 1479. O adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores hipotecários, poderá exonerar-se da hipoteca, abandonando-lhes o imóvel. Artigo 1480. O adquirente notificará o vendedor e os credores hipotecários, deferindo-lhes conjuntamente a posse do imóvel ou depositará em juízo. Parágrafo único. Poderá o adquirente exercer a faculdade de abandonar o imóvel hipotecado até as 24 horas subsequentes à citação com que se inicia o procedimento executivo.
Artigo 1481. Dentro de 30 dias, contado do registro do título aquisitivo, tem o adquirente do imóvel hipotecado o direito de remi-lo, citando os credores hipotecários e propondo a importância não inferior ao preço por que o adquiriu. Parágrafo 1º. Se o credor impugnar o preço da aquisição ou a importância oferecida, realizar-se a licitação, efetuando-se a venda judicial a quem oferecer maior preço, assegurada a preferência ao adquirente do imóvel. Parágrafo 2º. Não impugnado pelo credor o preço da aquisição ou o preço proposto pelo adquirente, haver-se-á por definitivamente fixado para a remissão do imóvel, que ficará livre de hipoteca, uma vez pago ou depositado o preço. Parágrafo 3º. Se o adquirente deixar de remir o imóvel, sujeitando à execução, ficará obrigado a ressarcir os credores hipotecários da desvalorização que, por sua culpa, o mesmo vier a sofrer, além das despesas judiciais da execução. Parágrafo 4º. Disporá de ação regressiva contra o vendedor ou adquirente que ficar privado do imóvel em consequência de licitação ou penhora, o que pagar a hipoteca, o que, por causa de adjudicação ou licitação, desembolsar com pagamento da hipoteca importância excedente à da compra e o que suportar custas e despesas judiciais. Artigo 1482, revogado pela Lei 13.105, de 2015. Artigo 1483, revogado pela Lei 13.105, de 2015. Artigo 1484. É lícito aos interessados fazer constar das escrituras o valor entre si ajustado dos imóveis hipotecados, o qual, devidamente atualizado, será a base para as arrematações, adjudicações e remissões, dispensada a avaliação. Artigo 1485. Mediante simples averbação requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca até 30 anos da data do contrato. Desde que perfaça este prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca, reconstituindo-se por novo título e novo registro, e, nesse caso, lhe será mantida a precedência que então lhe competir. Artigo 1486. Podem o credor e o devedor, no ato constitutivo da hipoteca, autorizar a emissão da correspondente cédula hipotecária na forma e para os fins previstos em lei especial. Artigo 1486. Podem o credor e o devedor, no ato constitutivo da hipoteca, autorizar a emissão da correspondente cédula hipotecária na forma e para os fins previstos em lei especial. Artigo 1487. A hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido. Parágrafo 1º. Nos casos deste artigo, a execução da hipoteca dependerá de prévia e expressa concordância do devedor quanto à verificação da condição ou ao montante da dívida. Parágrafo 2º. Havendo divergência entre o credor e o devedor, caberá àquele fazer prova de seu crédito. Reconhecido este, o devedor responderá inclusive por perdas e danos em razão da superveniente desvalorização do imóvel. Artigo 1488. Se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado ou se nele se constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade autônoma, se o requererem, ao juiz, o credor, o devedor ou os donos,
obedecida a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito. Parágrafo 1º. O credor só poderá se opor ao pedido de desmembramento do ônus, provando que o mesmo importa em diminuição de sua garantia. Parágrafo 2º. Salvo convenção em contrário, todas as despesas judiciais ou extrajudiciais necessárias ao desmembramento do ônus correm por conta de quem o requerer. Parágrafo 3º. O desmembramento do ônus não exonera o devedor originário da responsabilidade a que se refere o artigo 1430, salvo a anuência do credor. Seção 2 da hipoteca legal. Artigo 1489. A lei confere hipoteca. Inciso 1. Às pessoas de direito público interno, artigo 41, sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas. Inciso 2. Aos filhos sobre os imóveis do pai ou da mãe, que passar a outras núpcias antes de fazer inventário do casal anterior. Inciso 3. Ao ofendido ou a seus herdeiros sobre os imóveis do delinquente, para satisfação do dano causado pelo delito e o pagamento das despesas judiciais. Inciso 4. Ao co-herdeiro, para garantia do seu quinhão ou torna da partilha, sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente. Inciso 5. Ao credor, sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação. Artigo 1490. O credor da hipoteca legal ou quem o represente poderá, provando a insuficiência dos imóveis especializados, exigir do devedor que seja reforçado com outros. Artigo 1491. A hipoteca legal pode ser substituída por caução de títulos da dívida pública federal ou estadual recebidos pelo valor de sua cotação mínima no ano corrente, ou por outra garantia a critério do juiz, a requerimento do devedor. Seção 3 do Registro da Hipoteca. Artigo 1492. As hipotecas serão registradas no cartório do lugar do imóvel ou no de cada um deles, se o título se referir a mais de um. Parágrafo único. Compete aos interessados, exibido o título, requerer o registro da hipoteca. No 1493, os registros e averbações seguirão a ordem em que forem requeridas, verificando-se ela pela da numeração sucessiva do protocolo. Parágrafo único. O número de ordem determina a prioridade e esta preferência entre as hipotecas. Artigo 1494, revogado pela medida provisória número 1085 de 2021. Artigo 1495. Quando se apresentar ao oficial do registro título de hipoteca e mencione a constituição de anterior não registrada, sobrestará ele na inscrição da nova, depois de a pré-notar, até 30 dias, aguardando que o interessado inscreva a precedente. Esgotado o prazo, sem que se requeira a inscrição desta, a hipoteca ulterior será registrada e obterá preferência. Artigo 1496. Se tiver dúvida sobre a legalidade do registro requerido, o oficial fará, ainda assim, a pré-anotação do pedido. Se a dúvida, dentro de 90 dias, for julgada improcedente, o registro efetuar-se-á com o mesmo número que teria na data da pré-anotação. No caso contrário, cancelada esta, receberá o registro o número correspondente à data em que se tornar a requerer.
Artigo 1497. As hipotecas legais de qualquer natureza deverão ser registradas e especializadas. Parágrafo 1º. O registro e a especialização das hipotecas legais incumbem a quem está obrigado a prestar a garantia, mas os interessados podem promover a inscrição delas ou solicitar ao Ministério Público que o faça. Parágrafo 2º. As pessoas às quais incumbiu o registro e a especialização das hipotecas legais estão sujeitas às perdas e danos pela omissão. Artigo 1498. Vale o registro da hipoteca enquanto a obrigação perdurar, mas a especialização, em completando 20 anos, deve ser renovada. Seção 4. Da extinção da hipoteca. Artigo 1499. A hipoteca extingue-se, inciso 1, pela extinção da obrigação principal, inciso 2, pelo perecimento da coisa, inciso 3, pela resolução da propriedade, inciso 4, pela renúncia do credor, inciso 5, pela remissão, inciso 6, pela arrematação ou adjudicação. Artigo 1500. Extingue-se ainda a hipoteca com a averbação no registro de imóveis do cancelamento do registro à vista da respectiva prova. Artigo 1501. Não se extinguirá a hipoteca devidamente registrada, a arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários que não forem de qualquer modo parte na execução. Seção 5. Da hipoteca de vias férreas. Artigo 1502. As hipotecas sobre as estradas de ferro serão registradas no município da estação inicial da respectiva linha. Artigo 1503. Os credores hipotecários não podem embaraçar a exploração da linha, nem contrariar as modificações que a administração deliberar no leito da estrada, em suas dependências ou no seu material. Artigo 1504. A hipoteca será circunscrita à linha ou às linhas especificadas na escritura e ao respectivo material de exploração, no estado em que, ao tempo da execução estiverem, mas os credores hipotecários poderão opor-se à venda da estrada, à de suas linhas, de seus ramais ou de parte considerável do material de exploração, bem como à fusão com outra empresa, sempre com isso a garantia do débito enfraquecer. Artigo 1505. Na execução das hipotecas, será intimado o representante da União ou do Estado, para dentro de 15 dias, remir a estrada de ferro hipotecada, pagando o preço da arrematação ou da adjudicação.